Canhões de 3.000 GPM é o tema desta apresentação. Como sempre, você é muito bem-vindo ao Baldória Treinamentos. Se você ainda não viu, assista às apresentações sobre esguichos, sobre canhões portáteis, onde eu mostrei equipamentos para uma vazão de até 2.000 GPM. Agora estamos dando um passo à frente, chegando até 4.000 GPM. Se a gente tiver que se defender do ataque de um grande animal selvagem, não adianta estar armado com pistolas de chumbinho. Dica do Sr. Dwight Williams, da Williams Fire. É comum a gente ver participação de um grande número de pessoas, grande número de viaturas. Esta não é a melhor prática. Isso remonta ao passado, quando era comum a utilização de ferramentas manuais, e hoje a prática é a utilização de grandes máquinas. Sobre tática de combate, se a gente tiver que ir para a guerra com essas armas, primeiro a gente vai utilizar um tanque, segundo, um morteiro, e só por último a gente vai utilizar o fuzil e a baioneta. No combate a incêndio de maiores proporções é a mesma coisa. Em primeiro lugar, a gente vai usar um canhão de maior vazão, em segundo, um canhão portátil, e só por último a gente vai usar linhas manuais. Não basta ter os melhores equipamentos, os melhores sistemas, é necessário treinamento para a sua utilização. Nessa foto, um canhão de 3.000 GPM, estou participando de treinamento lá na Williams Fire, com o instrutor Sr. Dwight Williams. Treinamento interno, simulando o combate a um tanque de 55 metros de diâmetro, com utilização de 2 canhões de 3.000 GPM, e aqui simulando o resfriamento de um tanque vizinho com um canhão portátil. Foto de aplicação de espuma com dosagem através de um sistema jet pump. Cenário real, incêndio em Santos, terminal de derivados em 2015. Alimentação de solução de espuma de água mais LGE através de viatura e também com o sistema jet pump. E na PDVSA, que é a companhia petrolífera da Venezuela. Este é o modelo mais versátil que eu já operei. Pesa apenas 644 quilos. Isso permite rebocá-lo com um carro 1000, por exemplo, ou reposicionamento na frente de combate de forma manual. Só que limita a sua elevação de mais 20 até mais 70 e na forma horizontal de apenas 30 graus para os lados. É possível seletar no esguicho vazão de 1.500 ou 3.000 GPM, porém fazendo aqui o controle da pressão de entrada, podemos operar de 1.300 até 3.300 GPM. E há ainda uma abertura que permite fazer uma leve aspiração da espuma. Esse é um detalhe interessante desse esguicho. Por exemplo, a gente pode iniciar o combate com uma espuma não aspirada. Com isso a gente consegue fazer o controle mais rápido. Para manter um colchão de espuma mais durável, a gente faz a abertura por esse dispositivo. Com isso, a gente tem uma espuma com maior durabilidade. No outro extremo, o equipamento bem mais robusto. Não tenho dados em relação ao seu peso, mas eu acredito chegar em torno dos 1.500 quilos, talvez um pouco mais.
Isso já requer uma caminhonete de porte médio, por exemplo, para fazer o seu transporte. Possui ainda um lastro para ser enchido com água antes de sua operação. Permite vazão gradual de até 4.000 GPM. Ou pode ser fixado no esguicho em vazões de 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 GPM, sempre sem PSI aqui no esguicho. Giro horizontal em 360 graus, quer dizer, não há limite. Movimento vertical de -10 até mais 80. E como opcional, tem ainda o sistema HydroCam para aplicação de pó. Em relação a tanques, o que podemos atender com um canhão de 3.000 GPM? Sendo bem conservador, importante ter uma boa margem de segurança, com um canhão podemos atender tanques a um diâmetro de até 40 metros. Utilizando 2 canhões, podemos atender tanques de até 55 metros de diâmetro. Além do combate ao incêndio na superfície de tanques, como eu acabei de mencionar, em tanques maiores é muito útil para extinguir incêndio na bacia. Aqui um exemplo de um cenário que requer um bom tempo de resposta. 2 tanques envolvidos e suas respectivas bacias. Por exemplo, usando essa estrutura com viatura de 3.000 GPM e o canhão também de 3.000 GPM, podemos fazer o combate nesse tanque e essa região com o canhão de convés da viatura, com apoio de canhões portáteis, e esse canhão alimentado pelo próprio sistema da viatura, fazendo o combate em toda essa região. É lógico que teríamos que fazer a reposição de LGE para essa viatura, mas isso faz parte da estratégia de combate. Tipo de produto também pode influenciar na escolha do equipamento. Produtos diferentes também produzem incêndios com características diferentes e, portanto, pode influenciar na escolha do tipo ou modelo de canhão a ser empregado nesse tipo de cenário. Tenho aqui 2 modelos com características diferentes, já mencionadas anteriormente. Incêndio em tanques contendo gasolina, diesel ou querosene, ambos atendem bem. Já se tratando de óleo combustível, por exemplo, alguns são mais leves, outros mais pesados, inclusive requerem serpentinas internamente no tanque para manter uma temperatura mais elevada, a fim de ter uma melhor fluidez. E dependendo do tempo em que o tanque esteja em chama, requer uma análise e, se for o caso, fazer varreduras rápidas com água sobre o tanque para avaliar as reações do produto aquecido. E para esse cenário, esse tipo de canhão, na minha opinião, é o mais recomendado. Em se tratando de tanques com etanol ou álcool, na minha opinião, esse tipo de equipamento é mais adequado, uma vez que seu esguicho possibilita uma leve aspiração da espuma. E testes realizados indicam que essa espuma um pouco mais aspirada, mesmo que aplicada no costado, sofre menos degradação quando em contato com a superfície do produto. Só para reforçar, aplicação tipo 3, o lançamento de espuma diretamente sobre o produto não é efetiva.
E se houver possibilidade, direcione o jato de espuma no costado lateral. Com isso, ela faz um movimento giratório dentro do tanque e reduz o tempo de extinção. E canhões nessa faixa de vazão não é indicado apenas para tanques. Pode ser utilizado em incêndio em unidades de processos e também de grandes galpões. Da mesma forma que a gente utilizou para incêndio em tanques, um grande incêndio envolvendo unidade de processo, com essa estrutura, podemos iniciar o combate com canhão de convés, apoio de canhões portáteis. Uma vez tendo controle dessa região, fazemos a locação do canhão rebocável e assim podemos fazer o combate em toda essa região. E de que forma podemos alimentar este canhão com solução de espuma? Existem diversas maneiras. Uma delas é a alimentação com viatura de alta vazão, utilizando 2 linhas de 6 polegadas. Uma grande vantagem desse sistema é que a espuma ou solução da espuma já vem dosada da viatura com um alto grau de precisão. E se a empresa ou organização não tiver viatura de alta vazão? Pode-se usar viaturas com vazão menor. Nesse exemplo, estamos utilizando 2 viaturas de 1500 GPM. Se não tiver mangueiras de 5 ou 6 polegadas, podemos abastecer com mangueiras de 2,5, com utilização de derivantes. Nesse caso, a vazão fica limitada às mangueiras de incêndio. A alimentação por viaturas possui diversas vantagens. Menor tempo de resposta. É mais fácil montar o sistema. Maior facilidade de operação. Basta setar a pressão e dosagem, o sistema opera sozinho. Faz o bombeamento e mantém a pressão pré-estabelecida. A viatura possui seu próprio tanque de LGE. Permite o controle fino da vazão ou taxa de aplicação de espuma. Realiza dosagem precisa de LGE mesmo alterando a vazão. Registra histórico de vazão e consumo de LGE. E há possibilidade de envio de informações operacionais para o CCE ou ICS em tempo real. O canhão pode ser alimentado pela própria rede de incêndio, só que essa tem que ser confiável e fornecer vazão e pressão adequada. Fazer a dosagem de LGE através de jet pump. Alimentação por manancial com motobombas e também por jet pump. Conforme eu já mencionei, o canhão pode ser alimentado por mangueiras de 2,5, 5 ou 6 polegadas. Considerando, porém, um posicionamento seguro, tendo uma pressão de 12 kg na origem, para uma pressão de 100 psi, que é a pressão ideal de trabalho no canhão, podemos manter uma distância de até 210 metros. Uma distância bem segura. Se a empresa ou instituição não possuir viaturas, temos aqui 2 exemplos de sistema completo. O primeiro utilizando o hidrante, uma bomba booster, faz a alimentação do canhão. Um outro usando um sistema com bomba submersível, faz a sucção de água, envia água para a bomba booster, que alimenta o canhão, ambos fazendo o abastecimento de LGE com o sistema jet pump. Se for utilizar sistema jet pump, interessante escolher um sistema com pelo menos 4 tubos de coleta.
Nesse exemplo, estamos fazendo sucção de 4 tambores, fazendo sucção de forma intercalada para evitar a admissão de ar no sistema. Abaixo, temos um exemplo de fazer sucção de container de LGE que pode estar em cima de caminhões, tambores a nível do solo, tanques de LGE de viatura, ou mesmo de piscina. Apenas para título de ilustração, um exemplo de sistema de dosagem por jet pump. A alimentação da água é feita por esse lado, faz o arraste e envia a solução por mangueiras que vai até o canhão. O LGE é admitido por essas entradas, aqui o dosador. Com a seta nesse sentido, estamos dosando a 3% de 1500 GPM, ou se tiver 1500 GPM, a dosagem estará a 6%. Mudando para essa posição, 3% de 1500. Neste outro exemplo, nessa posição, 1% de 3000. Nessa posição, 1% de 1500 GPM. Há uma infinidade de configurações possíveis de serem instaladas. O abastecimento de solução de espuma para o canhão deve ser feita de forma ininterrupta para não prejudicar a qualidade final da espuma. Neste exemplo, estamos fazendo alimentação com 4 tubos de coleta, fazendo o revezamento entre a equipe. Enquanto esses dois estão com a válvula do tubo pescante aberta fazendo a sucção, esses dois mantêm a válvula fechada. Quando o LGE desse tambor estiver quase acabando, esses dois abrem a válvula e começam a fazer a sucção. Quando o LGE estiver terminado aqui, esses dois fazem o bloqueio da válvula e passa para o próximo tambor, fazendo o revezamento de forma sucessiva. Sistema de dosagem de LGE por jet pump é preciso? Sim, porém requer alguns cuidados. Há uma relação entre distância, dosagem, vazão e diâmetro da mangueira. Normalmente a pressão de entrada no jet pump varia entre 100 e 200 psi, tem que ser feito o controle de forma exata. A distância depende do diâmetro dessa mangueira e também da dosagem, e manter sempre uma pressão de água na alimentação em torno de 100 psi. Fazendo isso, teremos uma dosagem com bastante precisão. Um item que eu vou detalhar melhor no capítulo sobre LGE, vou aqui adiantar alguns pontos. Se a gente tiver LGE de características diferentes,
devemos fazer a separação por lotes. Aqui um exemplo, lote A, o LGE apenas 1% para hidrocarbonetos. Um outro lote com LGE 1/3, o outro lote com LGE 3/3 e um outro lote com LGE 3/6. Lembrando de ajustar o dosador para cada tipo de dosagem específica. E um exemplo de não usar o LGE 1% para hidrocarboneto se for fazer o combate em etanol ou mistura de produto contendo etanol e hidrocarboneto. Abastecimento de canhão com solução de espuma. Temos aqui um canhão sendo abastecido com 2 linhas com LGE proteínico. Tudo bem, pode ser feito. Abastecimento com 2 linhas com LGE sintético, também, ok. Abastecimento uma linha com LGE proteínico e outra linha com LGE sintético. Isso não pode ser feito. Da mesma forma, abastecimento de LGE proteínico alimentando um canhão, o LGE sintético alimentando um outro canhão, aplicando no mesmo tanque, isso também não deve ser feito. Alimentando o canhão com as 2 linhas com LGE 1%, tudo bem? Da mesma forma que o LGE 1/3. O mesmo canhão, uma linha com LGE 1% e outra linha com LGE 1/3, não deve ser feito porque mistura a solução no canhão. Considerando um tanque de hidrocarboneto, um canhão alimentado por LGE 1/3 e outro canhão alimentado por LGE 1%, é tolerável. Talvez o resultado final não seja da melhor forma, porém, se não tiver outra opção, vale a pena fazer a tentativa. Sobre a aplicação de espuma em si, quanto menor a perda de espuma entre o canhão e o tanque, melhor. Quanto maior a concentração final da espuma dentro do tanque, melhor. Isso porque, além do calor das chamas, há uma grande corrente ascendente que dificulta a aplicação de espuma dentro do tanque. Estes são alguns dos motivos do porquê 2 canhões de 3.000 GPM não substitui um canhão de 6.000 GPM em um grande tanque. Nessa foto, podemos observar a distância de jato de um canhão de 3.000 GPM e a distância do jato de um canhão de 6.000 GPM. Normalmente, o calor irradiado por um tanque-chama é muito grande. Sugiro instalar uma prevenção. Neste exemplo, estamos usando um escudo d'água para proteger pessoas e os equipamentos enquanto a gente monta toda a estrutura de combate. Essa foi a apresentação sobre canhões de 3.000 GPM. Nos veremos na próxima, que será sobre canhões de 6.000 GPM. Até lá!